7h32, ó, essa daqui você vai assistir com o olho aberto ou fechado, assim, ó, segura o coração. Criança tinha que vir da barriga com um sistema anti-engasgo, porque esse trem só serve para deixar a gente doido. Olha o que aconteceu no Sol Nascente. Policiais do batalhão escolar faziam patrulhamento na chácara 2 do Sol Nascente quando foram chamados pelos moradores avisando que uma bebezinha de 3 meses estava engasgada. Ah, não, gente. Leite materno, tudo direitinho, mamando ali na mãe, engasga. A mãe fica doida. Nos braços da mãe ainda ela chegou. Aí o primeiro sargento Edilson José Silva, que aparece aí nas imagens, graças a Deus estava ali, fez as manobras, desobstruiu, conseguiu ajudar e fez com que o bebê voltasse a respirar. Ah, gente, um homem desse, você manda pix pra ele pro resto da vida, pra agradecer, não faz não um trem desse? A mãe e a pequena foram levadas pelos bombeiros para um hospital particular em Ceilândia para poder receber aquele atendimento e confirmar que estava tudo bem. Obrigada esse policial que estava ali na hora, viu? Pra que engasga, minha gente? Fala, pra gente ficar doido. Primeiro sargento Edilson José Silva, do batalhão escolar, agora é o herói dessa família. Que bom, porque a criancinha chega, tava molinha. Não, gente, não dou conta de um trem desse, não. Você sabe até fazer, porque você aprende aqui tanto, mas na hora você não sabe se você sabe, se você não sabe, se você chora, você grita. Que bom que deu certo. A gente mostra isso aqui demais. E a gente fica sem saber, né? Como é que faz pra engasgar? Vamos lá. Aproveitando que a gente mostrou a importância de saber essas manobras aí, eu quero chamar aqui a Ana Bianchini, que está ao vivo com a gente hoje, e ela está com um bombeiro militar. Ele vai dar dicas pra gente básicas do que fazer e do que não fazer nas horas de desespero, seja de um engasgo, seja de uma queimadura. Aninha, a gente traz aquelas crendices do passado, da avó, bota manteiga na queimadura, né, aquelas coisas que a gente fica improvisando e muitas vezes a gente piora a situação. Vamos descobrir o que fazer e o que não fazer? Bom dia para você, lindona. Vamos sim, Neila, ótimo dia para você, a todos que nos acompanham aqui no DF no Ar. Neila, é muito importante a gente falar que em casos como este, os primeiros socorros, principalmente antes da chegada dos profissionais, né, da emergência, dos bombeiros ou do SAMU, esses primeiros socorros, eles são muito importantes, de extrema importância. Inclusive, eu acabei de ter acesso a um dado, viu, Neila, que no ano passado, cerca de 2.000 pessoas morreram no Brasil justamente engasgadas. E essas mortes, Neila, elas poderiam ter sido evitadas se alguma pessoa ali por perto soubesse realizar a manobra necessária em momentos como este. Para a gente deixar essa informação bem fresquinha na cabeça do nosso telespectador, a gente trouxe aqui o sargento do Corpo de Bombeiros Militar, aqui do Distrito Federal, porque ele vai ensinar para o pessoal de casa como que essa manobra deve ser feita. E é importante a gente prestar muita atenção, porque a manobra é diferente quando a gente fala de adulto e de criança, né, sargento? Obrigada, bom dia. Bom dia. A primeira coisa, eu preciso abordar esse paciente, saber se ele está totalmente engasgado. Ele não está emitindo som, ele não está conversando com a gente. Normalmente a pessoa vai estar segurando o pescoço. Vou perguntar o nome dele, se ele está engasgado, são perguntas óbvias, mas é bom para eu saber se ele está emitindo som. Porque se ele não estiver emitindo som, ele está em um engasgo parcial, é melhor levar esse paciente ao hospital ou esperar o Corpo de Bombeiros chegar. O paciente está totalmente engasgado, aciona o Corpo de Bombeiros e começa a conversar com ele. Ó, eu vou precisar me posicionar ao lado do senhor, fica ao lado do paciente, coloca uma mão no tórax dele, pede para ele abaixar e dá 5 tapas na região das costas desse paciente. Então, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Levanta, observa, vê que ele ainda não está inconsciente, ele está engasgado. Vai para trás desse paciente, coloca as pernas entre as pernas dele, seus braços entre as axilas, procura o umbigo desse paciente, abraça e eu vou precisar fazer uma manobra para que ele consiga colocar para fora esse objeto. Faz um movimento de dentro para fora e de baixo para cima, como se fosse um J, manobra de Heimlich. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Já acionei o Corpo de Bombeiros, fico esperando a chegada dele fazendo essa manobra. Se o paciente vier a desmaiar, vai para o solo e tenta fazer as compressões no centro do tórax desse paciente. Perfeito. Essas são as dicas quando a gente fala de adultos, né? E a gente também tem aqui um manequim, que é um bebezinho, porque quando é bebê, a técnica é outra. Ela é um pouco parecida, mas ela é diferente porque é uma criança, é um lactente, até 1 ano de idade aproximadamente. O que eu peço para os pais? Infelizmente, é um pedido que vai causar uma estranheza, porque fica calmo.
pega o paciente, pega o bebê, olha para ele, vê se ele está totalmente engasgado, a mesma coisa. Fica calmo, observa, não está emitindo som, não está chorando, porque o choro é um bom sinal. Não está chorando, totalmente engasgado, pega ele nessa posição, segura o bebê, viu que ele está totalmente engasgado, com a sua mão, pega na parte óssea, não pega no pescoço, pega na parte óssea, deita ele no seu antebraço e vai dar 5 tapinhas na mesma região aqui, ó, só que protegendo para não bater na nuca do bebê. Se você não tiver segurança, apoia nas pernas ou senta numa cadeira, fica mais tranquilo também, e vai dar os 5 tapinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Protege a nuca desse bebê, coloca no outro antebraço, procura o centro do peito aqui do bebê e vai fazer 5 compressões, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 compressões. E fica intercalando esses movimentos. Lembrando sempre, se você se deparar com esse caso, já aciona o Corpo de Bombeiros, o SAMU também, e vai fazendo esse procedimento, porque esse aqui vai dar uma chance de sobrevida ao bebê. Perfeito. E essa é uma técnica, Neila, e também pessoal de casa, que pode salvar vidas. Então, é sempre bom o pessoal ficar sabendo. Inclusive, a gente vai disponibilizar essa reportagem para o pessoal de casa conseguir acessar também no nosso site e rever tudo isso que o sargento acabou de ensinar, porque é muito importante. E, sargento, vamos falar agora de mitos e verdades. Tem um mito aí, né, que fala, principalmente na época das nossas avós, que uma pessoa engasgada, para você desengasgar, basta dar um miolo de pão. Isso esquece, né? Não, esquece. O que a gente tem que fazer para desobstruir realmente são essas manobras. Se você der líquido, der um miolo de pão, der qualquer outra coisa, o paciente vai continuar engasgado. Inclusive, vai aumentar a chance dele ficar mais engasgado ainda. A questão do engasgo parcial. Você viu que ele ainda está falando, emitindo som? Tem a chance de eu fazer a manobra e ele reverter, mas tem a chance de eu fazer a manobra e ele piorar. Então, por isso que no parcial, só transporta esse paciente, mas não ofereça nada para ele, líquidos ou outro alimento, farinha, qualquer outra coisa. Não faça isso. E falando de outras situações de emergência, fora o engasgo, também tem muitos mitos. O principal deles, eu acho que todo mundo de casa já ouviu, ou pelo menos já fez alguma vez na vida, é aquele de passar pasta de dente ou manteiga na queimadura. O que os bombeiros acham dessa situação, dessa dica aí, hein? Não passa nada também, não faça nada. O que pode ser feito, na realidade? Não passar, mas fazer. Se for uma queimadura de pequeno grau, de primeiro grau, por exemplo, e você estiver em casa, deixa uma água corrente no local. Porque em casa, normalmente, é uma panela que você encostou um ferro de passar água que bateu. Liga a torneira, deixa a água naquele local, não tem problema, deixa ela corrente lá por pelo menos uns 10 minutos, mas não passa borra de café, pasta de dente ou qualquer outra coisa que já foi dita aí uma vez na nossa vida, na nossa infância. E vamos para o terceiro mito. Aquela coisa de tomar leite no caso de intoxicação alimentar. Isso pode agravar a situação do paciente? A gente não sabe qual foi a substância que aquele paciente ingeriu, então a gente tem que não fazer uma coisa para piorar. Por exemplo, a gente trabalha muito com a prevenção aqui no Corpo de Bombeiros. Acontece muito de intoxicações com criança. Um líquido está lá no chão, alguma coisa diferente que a criança vai querer ingerir. Então, a gente não dá, por exemplo, líquidos ou leite, porque a gente não sabe se aquele líquido ele vai poder reagir com aquele elemento químico, pode piorar. Outra coisa, a gente também não induz vômito. O paciente ingeriu alguma coisa, a gente não induz o vômito porque ele pode descer causando um mal e voltar causando outro mal. Então, a gente só transporta para o hospital. Em caso de intoxicação medicamentosa, é bom a gente anotar o que aquele paciente ingeriu e levar para o hospital. A caixinha do remédio, se a gente não souber qual é, para também passar para o médico. Então, não induz o vômito e não dá a qualquer tipo de alimento ou líquido para esse paciente. E agora vamos desmentir, então, o quarto mito. Passar borra de café ou açúcar no ferimento e machucado. Isso ajuda em alguma coisa? Não ajuda. O que acontece com o ferimento? Pensando mais no acidente doméstico aqui ou pequenos acidentes. O paciente está sangrando, se cortou no churrasco em casa, fazendo alimento. Você está num ambiente mais controlado, pega um pano, uma camisa, coloca naquele ferimento, faz uma pressão direta. Não passa café, não passa outro tipo de substância, só faz a pressão direta, sempre aciona o socorro, 193 ou 192, Corpo de Bombeiros ou SAMU, e se for pequeno, uma pressão direta, 5 a 10 minutos já vai ser controlada essa hemorragia. E a dica mais importante, que é justamente a dica que você falou que passa para as mães e para os pais dos bebezinhos, é manter a calma. Isso pode fazer toda a diferença num processo de primeiros socorros, né, sargento? Toda a diferença, porque normalmente quando a gente pega esse tipo de ocorrência,
Os pais, obviamente, estão desesperados porque querem que aquele filho retorne a respirar. Eles já chegam na cena e falam, salva meu bebê, entrega o bebê pra gente, entrega a criança. Aí a gente respira, faz a manobra e normalmente a gente consegue desengasgar. Então a gente vai dizer para os pais, fica tranquilo, aciona o corpo de bombeiros e já tente saber preventivamente como refazer, como fazer esse paciente desobstruir, que é procurar essas manobras e fazer o bebê desobstruir. Sargento, muito obrigada. Então é isso, Neila, é de extrema importância nós sabermos ali os primeiros socorros para a gente conseguir prestar essa ajuda antes da chegada do socorro especializado, mas lógico, sempre acionar o socorro especializado antes de fazer qualquer coisa. O bombeiro, né, é pelo 193 e o SAMU pelo 192. Os dois estão à disposição aí sempre para ajudar o pessoal de casa, principalmente envolvendo casos de acidentes domésticos, que é o que a gente mais tem aqui no país, né, Neila? Verdade, ó, eu sugiro colocar esse número na sua geladeira, lá onde você bota os ímãs dos telefones. Minha bebê se queimou e na hora eu não lembrava o número do SAMU, eu não lembrava o número da polícia, dos bombeiros, tava tudo misturado na minha cabeça. Então é importante a gente ter esse número à mão e a gente já mostrou, inclusive aqui, Aninha, uma mãe que conseguiu fazer essa manobra no bebê, conseguiu acalmar o marido, a câmera da casa estava filmando e ela falou para ele, calma. Ela mesma pegou o filho, o bebezinho, desengasgou, teve ali muita presença para poder fazer isso e nem sempre a gente consegue. Então, tudo isso aqui vai trazendo familiaridade para a gente conseguir driblar uma situação difícil. Aninha, obrigada, viu? Agradeço também ao Henrique, Augusto Henrique, por essa participação aqui.